Neste vídeo, vou apresentar uma das etapas mais fundamentais, os detalhamentos. Como criar os seus desenhos 2D que vão para a obra. E é importante que eles sejam feitos de maneira inteligente, ou seja, extrair automaticamente e garantir que eles estejam sempre atualizados, ou melhor dizendo, corretos, certo? Então, siga o passo a passo. Bom, vamos ao trabalho. Abra o software e crie um novo projeto. Então, novamente, se você cumpriu todas as etapas do primeiro vídeo onde eu ensino a instalar e configurar o software corretamente, você deve enxergar nessa janela o template Pinworks Detalhamentos. E mais uma vez, ressalto a importância de que tenha em mente a explicação do meu segundo vídeo sobre como trabalhar dentro do software, principalmente o que são Drawing Files, pois vou tratá-lo como se já conhecesse este conceito. Bom, como funciona o detalhamento no Outline Engineer? Depois do modelo pronto, extraímos os desenhos 2D do próprio modelo. Estes desenhos estão diretamente linkados ao seu modelo e, portanto, veremos que ao alterar o modelo ou mesmo os próprios desenhos 2D, tudo se atualizará automaticamente. O mesmo serve para as armações. Veremos também que as modificações no modelo também atualizam as listas quantitativas. Vamos começar pela fundação. Abra as Drawing Files de forma das estacas e dos blocos em amarelo e a Drawing File logo abaixo de detalhamento em vermelho. Neste vídeo, basicamente vamos trabalhar com duas ferramentas de corte. Até existem mais que, por sua vez, em determinadas situações são ainda melhores do que as que vou te apresentar agora. Como, por exemplo, as ferramentas para extrair um corte ao longo de uma curva. Como pode imaginar, é muito útil para pontes curvas ou mesmo estádios, mas fica para um próximo encontro. As duas ferramentas que vamos utilizar são Create Section, onde geramos cortes com profundidade delimitada por início e fim, e a outra Create View, a qual você não delimita profundidade, ou seja, não haverão elementos sendo cortados, todos estarão em vista. Vamos começar pelas vistas. Então selecione a ferramenta Create View e carregue as configurações que deixei prontas para você no ícone da pasta no canto inferior esquerdo da tela. Favorites Office. Então confirme o arquivo e clique em qualquer local da tela para colocar o desenho 2D. Agora vamos criar um corte e ver a diferença. Então selecione a ferramenta Create Section e novamente abra o arquivo de configurações que deixei para você. Só que agora são configurações para os cortes. E então, por meio de 2 cliques, desenhe a face da nossa caixa de corte. Aperte ESC e defina a profundidade do corte. Pela última vez, vamos carregar novamente mais algumas configurações. Fique tranquilo, estamos fazendo isso simplesmente por ser a sua primeira vez que está abrindo a ferramenta. Nas próximas vezes que formos utilizar, não será necessário realizar este passo novamente. E por fim, clique em qualquer ponto da tela para fixar o corte. Agora vamos cotar da maneira mais manual possível. A ferramenta é Dimension Line. E carregue o arquivo Dimension 2 metros. Então, o primeiro passo é clicar no local onde a cota vai ser desenhada, definir a direção da cota, que no meu caso já está na vertical, e sair clicando ponto a ponto. Agora ESC até sair da ferramenta. Aqui vai uma dica bacana que ainda não havia mencionado. Ao dar um duplo clique com o botão direito em cima de um elemento, geralmente você conseguirá abrir a ferramenta que gerou aquele elemento. Então dê um duplo clique nesta cota, aproxime o mouse para reconhecer e já distanciar a segunda e crie uma cota total. Com um clique apenas, no botão direito sobre a cota, você consegue enxergar as ferramentas referentes às cotas. Move Dimension Text para mover um texto que estiver encavalado, Add ou Remove Dimension Line Point
para adicionar ou remover um ponto da cota e muitas outras ferramentas. Vamos criar agora uma tabela de locação das estacas. Ela será preenchida automaticamente com as informações do nosso modelo. A ferramenta é a Legends. Vamos abrir a pasta Office e selecionar a tabela de locação. Garanta que a opção Associative esteja ligada para que nossa tabela sempre esteja associada ao modelo. Algumas informações do modelo eu inputei manualmente, como a numeração das estacas, e outras vieram diretamente do modelo 3D, como as posições e geometria. É muito comum que tenhamos que emitir em nossos desenhos esses tipos de listas, e este é apenas um simples exemplo do que pode ser feito. Outra situação comum em qualquer projeto são as alterações, e a diferença de se fazer uma revisão em um software BIM é que ele deve garantir que as informações estejam sempre de acordo com o modelo. Então vamos modificar a geometria do bloco pelo modelo 3D e verificar o que ocorre na sua planta. Para isso, vamos utilizar uma das ferramentas mais utilizadas do software, o Stretch, ou esticar. Então, com uma caixa de seleção, vamos selecionar os vértices que queremos modificar, com o cuidado de não pegar nada da estaca. E assim como o Move, selecionamos um ponto inicial e um ponto final. ESC. Como um segundo exemplo, quero esticar a estaca pelo próprio corte e ver o que ocorre nas listas. Provavelmente estas são as estacas 11 e 19. Então, Stretch, caixa de seleção, e aqui vou inclusive pegar as cotas, pois por serem manuais não estão vinculadas ao modelo. Ponto inicial e ponto final. ESC. Notou a diferença? Assim que terminar, dê um voltar. Vamos agora para os detalhamentos das barras. Então, abra a folha da forma, meso, pilar em amarelo e armação, meso, pilar em vermelho. Até agora não havia mencionado, mas aqui embaixo podemos modificar a visualização dos detalhamentos segundo diferentes escalas. Por exemplo, os textos estão configurados para terem sempre uma altura constante no layout. Então, alterando a escala, você deve conseguir ver a dimensão deles em razão do tamanho do seu desenho. Você também pode mudar aqui do lado as unidades que quer trabalhar. São as mesmas configurações que vimos no Options no primeiro vídeo. Bom, a primeira ferramenta que vamos utilizar é a Dimension Line Label, para criar cotas para as nossas barras. Então, abra a ferramenta, garanta que você esteja com a opção Dimension Line e carregue o arquivo de configurações. Posicione a cota e o texto na tela. Sem apertar ESC, vamos clicar nos pingados centrais do corte abaixo e, novamente, posicionar a cota e o texto. Agora sim, ESC. Agora vamos extrair o desenho das barras que não são variáveis. Então, no corte superior, botão direito nesta barra do pilar e Partial Shima. Sinta-se à vontade para mexer nas configurações, e se for o caso, pause o vídeo. Então, posicione na tela e, novamente, não aperte o ESC. Vamos para o corte de baixo. Clique sobre os ganchos de amarração e posicione o desenho na tela. Agora, para as barras variáveis, o software emite uma tabela de corte e dobra. Então, neste corte A, clique nos pingados com o botão direito
e Full Esquema. Posicione a tabela ao lado. Nesse caso, cada barra é uma subposição da marca número 1. Obviamente, existem configurações que poderiam ser feitas para unir barras em uma única subposição até uma certa distinção. Vamos criar uma tabela de ferros. Então, utilize a mesma ferramenta Legends, só que agora na subpasta Engenharia, e selecione a tabela de aço sem dobra. E então posicione na tela. Depois, faça o mesmo para o resumo. Para as armações, não é preciso imputar nenhuma informação, ao passo que você já fez isso inconscientemente quando desenhou e distribuiu as barras, definindo informações como diâmetro, espaçamento, entre outras coisas. Novamente, simulando uma situação de revisão, vamos modificar a seção do pilar. Então, a ferramenta Stretch, selecionamos com cuidado a face do pilar, ponto inicial e ponto final. Finalize com ESC. Observe com cuidado as modificações. Talvez alguns ajustes poderiam ser feitos para adequar melhor os desenhos, mas o mais importante é que todas as informações estão corretas e atualizadas. Para finalizar, vamos ver um pouco sobre as pranchas propriamente ditas. Então clique na aba Layout Editor e dê uma boa olhada na prancha que já deixei parcialmente montada. Obviamente, você consegue emitir seus desenhos 2D com qualidade, mas também quero mostrar outras capacidades. O software te permite criar facilmente também desenhos de perspectivas, que devem enriquecer o seu projeto. Você pode criar com eles detalhes de montagem, por exemplo. Vamos adicionar nossos desenhos de armação. Então a ferramenta é a Layout Window. Garanta que esteja com a primeira opção marcada e OK. Então vamos buscar no nosso Build Instructor as referências das nossas Drawing Files. No caso, queremos somente a folha 1202 e confirme em OK. Então colocamos em qualquer local da tela, ESC, e por meio de 2 pontos vou definir a diagonal de um retângulo para enquadrar apenas os cortes, vistas e tabelas que quero exibir. Agora você pode mover o conjunto para o local correto, por meio da ferramenta Move ou deste pequeno ponto que aparece quando clicamos sobre um objeto. Vamos abrir algumas configurações da prancha em Setup Page. Aqui encontram-se configurações como dimensões e orientações da folha, bibliotecas de margens e carimbos e algumas outras opções. Falando em carimbos, basicamente é mais fácil você utilizar um carimbo inteligente, quero dizer auto-preenchível, do que um carimbo estático no software. O carimbo é preenchido por meio de atributos que definimos a um projeto ou folha. Por exemplo, nesse projeto defini que o cliente é a Beamworks. Mas, caso eu troque o valor do atributo, todos os carimbos estariam automaticamente atualizados. Por fim, para impressão, acesse a ferramenta Print Layouts. Novamente, aqui temos algumas configurações que, no caso, são referentes à minha impressora. Vamos configurar o Print Profile, ou melhor, as referências de cores e penas para impressão. Então, abra a aba Print Profile e em Set você pode criar sua própria configuração. Mas como sempre, deixei para você meu arquivo pessoal, dentro da pasta Office, Favorites Office. Se quiser, imprima utilizando uma impressora virtual para PDF. Existem ainda outros métodos para exportar os layouts automaticamente para PDF, mas que podemos ver em um outro encontro. No próximo vídeo quero te mostrar o que mais pode ser feito com este modelo BIM. Então não perca, o conteúdo está muito bom.